Boa noite, graça e paz. Como é bom a gente estar na casa do Senhor, louvando e adorando ao nosso maravilhoso Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar através da sua palavra nessa noite. Hoje o tema da mensagem é fé incomparável. O nosso Deus é incomparável. Não tem nada que se compare ao nosso Deus, absolutamente nada. E que privilégio nós temos de servir a um Deus que é incomparável. E depositar a fé em Deus requer de cada um de nós um exercício contínuo. É um trabalhar de Deus nas nossas vidas, a gente aprender a confiar totalmente nele, ser dependente dele. Porque a gente vive num mundo que joga contra. É como se a gente quisesse ir numa direção e vem tudo quanto é tipo de situação, tempestade, desafios, dificuldades que tentam tirar o nosso foco da fé incomparável em Deus. A fé incomparável em Deus requer que a gente tenha a humildade de reconhecer a dependência nele, tão somente nele. Quando a gente coloca a nossa confiança no nosso Deus eterno, ele nos capacita a ir além, para que a gente não fique apenas no ordinário, mas que a gente vá para o sobrenatural de Deus. Todos os milagres, as grandes vitórias que cada um de nós experimentou algum dia, tem a ver com o sobrenatural de Deus, quando você coloca a sua esperança e confiança nele. O natural a gente consegue fazer, mas o sobrenatural só Deus pode fazer e realizar em cada um de nós. Eu vou ler uma passagem de Hebreus capítulo 11, que fala sobre a fé. É um capítulo inteiro e vale a pena você ler esse capítulo na sua casa, com calma, versículo por versículo, porque é muito rico esse texto da palavra de Deus. E a gente vai começar lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu vou ler do 11 até o 3 no início, que diz assim: ora, a fé é a certeza, não é a incerteza, não é a desconfiança. A fé é a certeza de coisas que se esperam. O que você está esperando? Você tem certeza de que você vai receber aquilo que você está esperando? A fé é a convicção de fatos que não se veem. Você não está vendo os fatos. O versículo 2 continua dizendo assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O invisível gerou as coisas visíveis. O nosso Deus invisível fez tudo que existe. Ele é o Deus criador. A Bíblia fala em João 4:24 que Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. E a Bíblia fala que quando ele criou o homem e a mulher, o Adão, ele soprou fôlego de vida em Adão. Ruá, aquele sopro do Deus eterno. Soprou e Adão adquiriu vida. Ele nos fez de carne e osso, mas Deus é Espírito. A gente vive na terra, no planeta Terra, na nossa cidade, e a gente parece que às vezes acha que tudo que existe é o tangível, é aquilo que a gente consegue tocar, encostar aqui na mesa, como eu estou fazendo. Isso é visível, eu acredito que isso daqui existe, porque eu estou até encostando aqui na mesa.
mas é aquilo que é invisível. Deus é invisível, e a gente precisa colocar nossa confiança no Deus invisível, depositar a nossa confiança absoluta nele, mesmo a gente não vendo, o trabalhar e o mover dele nas nossas vidas. Ele está trabalhando, para que a cada dia a gente possa cada vez mais se parecer com Jesus Cristo. É um trabalhar contínuo que Deus faz, através do Espírito Santo de Deus. Ele permite lutas e dificuldades, para quê? Para nos aperfeiçoar, para que a gente se pareça cada vez mais com Jesus Cristo. Mas Ele espera de nós fé. A Bíblia fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Tenha fé nele. Mas há momentos que a nossa fé, tem aquela música, né? Cada vez que a minha fé é provada. A gente tem a nossa fé sendo provada tantas vezes, por tantas circunstâncias que nos fazem querer ver só aquilo que é visível, que é palpável. Que a gente olha o saldo, a gente abre o celular, vê o saldo da nossa conta bancária, que é algo visível, palpável. Você está segurando o celular ali, e você fala: não vai dar, eu não vou conseguir pagar a conta esse mês. Você olha para um laudo médico que fala sobre a doença que você tem, sobre o problema de saúde que você está enfrentando, e no natural, naquilo que é visível, você diz: já era, não vai dar, como é que eu vou fazer? Não tenho dinheiro sequer para pagar um bom médico, um bom hospital. Tudo isso é o visível, mas Deus opera no invisível, no sobrenatural. Então não importa que você nesse instante da sua vida esteja vendo naturalmente só problema, só dificuldade, só desafio. O seu Deus é o Deus do invisível, o Deus do impossível, o Deus incomparável, que pode fazer muito mais, além daquilo que você possa pedir ou pensar, segundo o poder de Deus que em nós opera. A gente precisa parar de ficar só olhando para o visível, e entender que o reino espiritual, ele é mais real do que esse reino natural que a gente consegue ver, tocar, enxergar, ter essa percepção natural. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Você vai começar a enxergar cada vez mais o invisível na sua vida, quando você se encher da presença de Deus. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, e não cumprireis os desejos da carne. A Bíblia fala tanto sobre a gente se encher da presença de Deus, se encher não do natural, mas do sobrenatural, que é invisível. O natural você pode se encher assistindo a televisão, lendo as notícias, conversando com as pessoas, mas o sobrenatural, ele vai te abastecer, vai te carregar, vai te capacitar quando você tem momento de intimidade na presença de Deus, orando, falando com Ele, abrindo o seu coração. Você vai ficando cada vez mais cheio da presença de Deus na sua vida, e naturalmente você vai começar a enxergar, olhar menos para aquilo que é visível, e olhar mais para aquilo que é invisível, aquilo que é sobrenatural, aquilo que vem de Deus. Lá em Hebreus 11, esse texto fala sobre o exemplo de tantos homens e mulheres de Deus que, pela fé, alcançaram várias coisas. Todos os homens e as mulheres que a Bíblia relata não são diferentes de cada um de nós. Somos falhos, cheios de defeito, imperfeitos, mas Deus nos usa mesmo assim. A gente tem na Bíblia a história de Jonas, que Deus mandou ele anunciar uma mensagem
lá em um povo tão distante de Israel, chamado Assíria, que era um povo inimigo de Israel. Naquela época era o povo mais temido da terra. Ele era um exército que entrava numa nação, destruía tudo, matava muito, mesmo em pessoas inocentes, crianças, velhos, idosos. E Deus chega para Jonas e fala: Jonas, vai lá anunciar o arrependimento para esse povo. Ele não quis ir, ele fez de tudo. Ele pegou um navio que ia para o sentido oposto. E aí tem a história de Jonas sendo lançado no mar, um grande peixe que engole ele e vomita ele lá na praia da Síria, e ele acaba indo a contragosto anunciar uma mensagem de arrependimento para o povo da Síria. E eu estou dando esse exemplo de Jonas porque a gente, mesmo com todas as nossas imperfeições, e mesmo às vezes a gente não querendo fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, Ele é tão poderoso, é tão misericordioso, que nos usa mesmo assim, nos usa todo despedaçado, cansado, e faz coisas maravilhosas, porque nós somos vasos, Ele é o oleiro, e Ele faz o que Ele bem entende. Ele quer usar cada um de nós de uma maneira sobrenatural, mas a gente precisa desenvolver essa fé incomparável em Deus. A gente lê em Hebreus 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Certeza fala em convicção. A primeira vez que a gente vê um texto na Bíblia falando assim mais sobre crer, é em relação a Abraão. Claro que antes de Abraão a gente teve Adão, que falava com Deus diariamente. A gente teve Noé, a gente teve tantos homens e mulheres de Deus, mas a Bíblia fala assim que Abraão creu. Foi a primeira vez que aparece essa expressão, acreditar, creu em Deus. E a gente precisa crer em Deus. A gente às vezes fala da boca para fora, eu creio em Deus, mas às vezes no nosso coração vem tantas dúvidas, tantos questionamentos, mas a gente precisa perseverar e confiar em Deus, independente daquilo que a gente está vendo no natural. Primeiro ponto da mensagem é fé que vê o invisível. É ver o invisível, onde o visível está tentando atrair sua atenção, está tentando puxar você para olhar às vezes para a situação negativa, só para o problema, e Deus nos chama para ver aquilo que é invisível. É a convicção, a fé é a convicção de fatos que não se veem. Quando a gente vê lá em Hebreus 11, versículo 7, a Bíblia falando sobre Noé, diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Deus falou com Noé: Noé, constrói uma arca, porque vai vir um grande dilúvio, vai inundar toda essa terra. E todo mundo falou: esse cara é maluco, esse cara é maluco, tá doido, não chove aqui nessa região, aqui está tudo seco, e ele está construindo uma arca. E a vida cristã, a vida de experimentar e viver o sobrenatural é assim também. Você às vezes está remando contra a maré, está todo mundo indo para o lado, e Deus te dirige para ir para o lado oposto. Mas se Deus te dirige para ir para o lado oposto, é porque Ele está segurando a tua mão, Ele vai te levar na direção certa. E Noé acreditou em Deus e preparou uma arca para a salvação de sua casa. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé e a sua família acabaram sendo salvos, porque creram no Deus invisível, obedeceram a uma ordem de Deus que parecia loucura aos olhos dos homens. Obrigado. E foi em frente e construiu aquela arca. E quantas vezes a gente também recebe um chamado de Deus e a gente fala: não vou fazer isso, o que o vizinho vai pensar, o
que meu chefe vai dizer, o que a minha esposa, o meu marido vão falar. Mas se Deus está dirigindo você numa certa direção, ore, apresente essa situação. Deus, eu sinto você me dirigindo para isso, confirma no meu coração, é isso mesmo que você quer. E ore, apresente essa situação a Deus, e Deus confirma, porque Ele nos ama e quer o melhor para as nossas vidas. Lá em Hebreus 11, versículo 8, a Bíblia falando aqui sobre Abraão agora, diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Quando Deus nos chama, a gente precisa obedecer. Se Ele chama, Ele vai prover tudo. Ele vai preparar as circunstâncias, Ele vai abrir as portas. E é tão lindo de ver quando a gente sente que Deus está me apoiando nessa situação, e você está tudo caindo aos pedaços, mas você está indo em frente, porque Deus te chamou e você obedeceu. E Deus vai cuidar, vai preparar, vai sustentar a sua vida e a vida da sua família. E Deus chamou Abraão para ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Isso é fé. Você não sabe o fim, mas Deus te mandou ir, você vai. Você não sabe o que vai acontecer no final, mas você vai mesmo assim. Talvez você sofra nessa jornada, nessa caminhada, mas você vai mesmo assim, porque Deus te chamou para essa missão. A gente, recapitulando, né, esses heróis da fé, homens e mulheres de Deus, que foram chamados e usados de uma maneira tremenda. A vida deles não foi fácil. E nós, muitas vezes, achamos que a nossa vida tem que ser fácil. Ora, se eu sirvo a um Deus todo-poderoso, um Deus que consegue, com um estalar de dedos, fazer absolutamente qualquer coisa, por que eu estou passando por esse aperto? Porque Deus está muito mais preocupado em aperfeiçoar o seu caráter do que com o seu sossego e tranquilidade momentânea. Deus está olhando o eterno, nós estamos olhando o momentâneo. Deus vê o nosso sofrimento, Ele se preocupa com cada um de nós, mas Ele permite que a gente continue às vezes naquele ponto de sofrimento, até que o objetivo seja alcançado, até que a gente seja aperfeiçoado em relação a uma determinada situação, que a gente às vezes quer confiar em qualquer coisa, em tudo, em dicas do amigo, do vizinho, mas não quer confiar em Deus e na sua palavra. Escuta todo mundo, mas não escuta Deus. Vai lá no ChatGPT, vai lá no Copilot, no Gemini, né, no DeepSeek, tem um monte de inteligência artificial. O que eu faço nessa situação? Mas não para dobrar os joelhos e falar com Deus invisível, o Deus que é poderoso para fazer todas as coisas, para transformar as nossas vidas, para nos trazer paz no meio da tribulação, no meio da dificuldade. A fé não precisa saber o caminho, a fé precisa conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Deus incomparável. Ele vai te dirigir e te guiar nesse caminho. Fé que crê no impossível. A gente precisa ter essa fé, acreditar no impossível, em tantas coisas que a gente precisa às vezes ter resolvida, né, na nossa vida, na nossa casa, situações, problemas que humanamente falando parece impossível. E Deus quer que a gente tenha essas experiências sobrenaturais, porque elas fortalecem a nossa fé. E anos depois, quando você tiver que enfrentar uma luta, um obstáculo ainda maior, você vai se lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida no passado. E você vai usar aquela lembrança como foco de fé para você esperar o melhor de Deus em relação ao novo obstáculo e problema que você está enfrentando. Deus vai fortalecendo a nossa fé ao longo da nossa jornada e caminhada com Ele. A gente vê uma pessoa que está iniciando um relacionamento com Deus,
E Deus vai fazendo milagres de uma forma diferente da forma como Ele faz com, às vezes, uma pessoa que está há 20, 30 anos na igreja. Porque Deus entende o momento de cada um. Ele é sábio. E Ele sabe trabalhar da maneira perfeita. Não importa o tempo que você tenha de relacionamento com Deus. Deus vai cuidar de você. Vai te segurar pela mão. Vai te fortalecer. Vai te capacitar em todas as coisas. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 11 diz assim: pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. Apesar de ser estéril, ela não podia ter filho e já estar idosa, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Hoje em dia a gente tem tantos tratamentos, para reverter um quadro de infertilidade. E a gente vê cada vez mais, às vezes, casos de mulheres com mais de 50 anos engravidando, com tratamentos, como a medicina evoluiu. Mas Sara vivia numa época que praticamente não existia medicina, E ela não podia mais ter filho. E Deus tinha trazido uma promessa para Abraão e para Sara, que eles teriam uma descendência de milhares, de milhões de pessoas. Imagine só, Deus faz uma promessa para você, você vai ter isso, aquilo, e você não está vendo nada. Os anos vão passando, o tempo passa e nada acontece. Foi assim com Abraão e com Sara. Mas Deus curou a esterilidade dela e deu a ela um filho, mesmo ela já sendo velha, mesmo humanamente falando, ela não tem a menor condição de ter filho. E a Bíblia fala aqui, o texto diz: porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Você tem considerado Deus fiel? Com as nossas atitudes, a gente às vezes está tratando Deus como se Ele fosse infiel, como se Ele tivesse se esquecido da gente, nos abandonado. Palavra fidelidade, quando a gente fala de um relacionamento marido e mulher, tem a ver que um tem um compromisso de fidelidade com o outro. E assim é o nosso relacionamento com Deus, o amor de Deus. Deus é sempre fiel com a gente. Ele sempre quer o melhor para a sua vida. Deus não quer o pior para você. Então, se você está enfrentando lutas e dificuldades, saiba que Deus está ao teu lado. Às vezes as lutas vêm de circunstâncias naturais. Às vezes as lutas vêm porque o inimigo está atacando as nossas vidas. Às vezes Deus permite certas circunstâncias em nossas vidas para que a gente cresça em Deus. Porque Deus não quer filhos mimados, filhos indisciplinados. Ele disciplina o filho a quem ama, o filho a filha, porque Ele quer o melhor para as nossas vidas. Nós, seres humanos, a gente tem aquela tendência ao conforto, ao menos esforço. Qual o caminho que tem menos dificuldade para eu pegar ele, Sombra e água fresca. Mas Deus, ninguém cresce dessa forma. Quando você vê as histórias, por exemplo, de empresários bem-sucedidos, homens que conquistaram muitas coisas, criaram empresas do zero e que se tornaram empresas gigantescas, é tanta história triste. Eu quebrei tantas vezes, eu não tinha dinheiro para comer, eu não sei, foi essas dificuldades, esses problemas que forjaram essas pessoas e deram uma resiliência, uma capacidade de não parar, eu vou continuar. E quanto mais nós que temos Jesus Cristo, que temos um Deus todo-poderoso, um Deus incomparável, por que a gente vai parar no meio do caminho? Por que a gente vai desistir? Não podemos, insista, tenha perseverança. Você pode não estar vendo absolutamente nada, mas você tem um Deus invisível que enxerga o seu problema, enxerga a sua luta e está do seu lado todos os dias da sua vida.
E Ele vai te acompanhar na luta, na dificuldade, também vai te acompanhar na vitória, quando ela chegar. Creia no Deus do invisível, fé que crê no impossível. Quando tudo dizia não para Sara, ela dizia sim: eu creio naquele que é fiel, naquele que cumpre as suas promessas, naquele que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 11, de 24 a 25 diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Porque Moisés foi criado num palácio no Egito e teve como mãe adotiva a filha do Faraó. E o texto diz assim: escolhendo ser maltratado junto com o povo de Deus, em vez de usufruir dos prazeres transitórios do pecado. A gente tem uma série de ofertas que o mundo dá para a gente. São prazeres de todos os tipos, de todas as espécies, gêneros, classificações possíveis. Tem para todos os gostos, tem para todas as idades. E o inimigo, ele enfeita, né, esses prazeres, esses presentes. É igual um presente, né, todo enfeitado, aquele laço bonito. E são tentadores realmente. Jesus, ele viveu aqui na terra e ele nunca pecou. Mas Jesus foi tentado. A Bíblia fala que ele foi tentado em tudo quanto é tipo de tentação, assim como cada um de nós aqui, de carne e osso, que vive no dia a dia aqui na terra. Mas todas as vezes, por exemplo, quando Jesus Cristo foi tentado, naquele período de jejum de 40 dias, todas as vezes que ele era tentado, ele respondia ao diabo, citando a palavra de Deus. Quando você estiver diante de uma tentação, está difícil resistir. Vamos, faz, o que tem? Todo mundo faz, você não vai? Lembre-se da palavra de Deus. Lembre-se que Deus é fiel, que nós, como seus filhos e filhas, devemos ser fiéis a Ele também. E como Deus se agrada disso? Porque você está exercitando fé também quando você resiste à tentação. Porque você está, como Moisés fez aqui, o que ele fez? Em vez de usufruir prazeres transitórios do pecado, ele escolheu aquilo que é eterno. Ele escolheu servir a Deus. E como Moisés foi usado por Deus. É uma história linda, a história de Moisés. Como ele foi, mesmo pisando na bola com Deus, às vezes errando e falhando, como ele foi temente a Deus, zeloso pelas coisas de Deus. E são homens e mulheres que são referência para nós também nos dias de hoje, de permanecer firmes e confiando em Deus. Lá em Lucas 1,37, a Bíblia fala que para Deus nada é impossível. E tenho certeza que tem pessoas que entraram aqui nessa noite dizendo exatamente isso: é impossível eu sair dessa situação. Eu não vou sair, não tem mais saída, não tem mais o que fazer. Você já está pensando em jogar a toalha, desistir. Mas saiba, para Deus, absolutamente nada é impossível. Ele pode fazer. Ele pode fazer absolutamente qualquer coisa. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele fez os universos, as galáxias, o sistema solar. Colocou tudo no lugar perfeito, na distância perfeita. Você acha que Ele não pode resolver seu problema, que você julga ser impossível? Ele consegue. A gente precisa ter essa fé no impossível de Deus. Fé que persevera até o fim. Hebreus 10, 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança. Guardar firme, olha só, confissão da esperança. O que você está confessando?
O que você está declarando ou falando todos os dias com a sua boca? Não vai dar certo, eu não vou conseguir, já era, não consigo. E o que a palavra de Deus diz? Ela fala dessa forma? Não, ela está repleta de palavras de fé, de confiança. Por isso que esse texto fala: guardemos firme a confiança da esperança. É quando você guarda alguma coisa com firmeza, igual quando a gente é criança, ganha um presente que a gente gosta muito. Eu lembro que eu ganhava ganhei uma chuteira que eu tinha pedido para o meu pai. Eu queria muito usar aquela chuteira. O dia que eu ganhei, eu dormi com a chuteira no pé. Guardei firme, vai ficar no meu pé. Gostei tanto da chuteira que eu passei a noite com ela no meu pé. Faça a mesma coisa com a esperança que Deus tem colocado no seu coração. Não largue a esperança. Você está naquele barco e está chovendo, a tempestade caindo, os raios caindo, mas você está agarrado na esperança, porque a sua esperança está em Jesus, não está na circunstância, não está em nada frágil, mas a sua esperança é sólida, é a rocha eterna, é Jesus Cristo de Nazaré. Nele você pode depositar a sua esperança. Guarde firme a confissão da esperança, confesse, declare: Deus, eu não estou vendo absolutamente nada acontecer, nenhuma mudança nessa situação, na minha casa, na minha família, no meu filho, no meu marido, na minha esposa, mas eu creio, Deus, que você é poderoso para transformar essa situação, para mudar o rumo da minha vida, para mudar a minha história, para fazer algo novo na minha casa. Insista. Quantos testemunhos a gente tem de pessoas que esperaram por anos, não arredaram o pé de confiar em Deus, e na hora certa Deus vai fazer o milagre, assim como fez com Sara. No tempo certo Deus deu a ela um filho, e não era, Deus não podia dar, porque Deus tem o tempo perfeito, tem o momento exato de fazer as coisas. O tempo de Deus é perfeito, o tempo dele não é o nosso tempo. O tempo de Deus é completamente diferente do nosso. Deus vê na perspectiva eterna, a gente vê ali naquela perspectiva momentânea. Quantas pessoas passaram pela terra antes de nós? Nós estamos vivos agora, nossa geração, outras gerações virão no futuro, mas a única coisa que não muda são as palavras de Deus. As palavras dele duram para sempre, e é melhor você confiar na palavra de Deus, na confissão de esperança que existe na palavra de Deus, do que ficar confiando em situações passageiras, em orientações de pessoas que não conhecem a Deus. Eu vejo tantos cristãos, especialmente nos dias de hoje, onde a gente tem nas redes sociais tantas orientações sobre qualquer tipo de assunto. Ah, eu estou com uma situação assim assada, tem lá, no meu casamento, aí vai lá, dá um Google, e o algoritmo das redes sociais, se você começa a pesquisar um determinado assunto, ou gastar tempo com Reels ali do Instagram, ele vai começar a mostrar mais coisas daquele mesmo assunto. E tem coisas boas, né, nas redes sociais, mas tem muitas coisas ruins também. E a gente vê cristãos que, ao invés de se respaldarem na palavra de Deus, ao invés de colocarem a sua confiança na palavra de Deus, vão enchendo a cabeça de tudo quanto é tipo de orientação. O nosso cérebro tem uma capacidade de assimilação, de processamento incrível, porque foi Deus que fez. Só que se a gente deixa a nossa mente só se alimentar dessas coisas, a gente não vai estar fortalecendo a nossa fé. Pelo contrário, a gente vai estar fortalecendo tantas inseguranças, incertezas. Mas se você gasta tempo na palavra de Deus, investe tempo na palavra de Deus, a sua fé vai ser fortalecida em Deus.
para que você comece a crer mais naquilo que é invisível e menos naquilo que é palpável e visível. Em Hebreus 11, versículo 13, a Bíblia fala sobre pessoas que morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Esse texto aqui é muito rico. Primeiro está falando de pessoas que morreram na fé, pessoas que vieram antes de nós, que estamos aqui. Estamos exercitando a nossa fé ao vir aqui na igreja, porque cremos em Deus. Estamos buscando a presença de Deus juntos aqui na igreja. Mas quantas pessoas, né, sem terem obtido as promessas? É isso que o texto está falando. Eu já vi respostas de oração de mães que oraram por seus filhos, que elas não viram fisicamente a resposta da sua oração, mas elas viram pela fé. Só para dar um exemplo, eu tenho uma história interessante com o criador da Disney, né, o Walt Disney. Depois que foi inaugurado, ele já tinha morrido, né, aquele parque enorme, né, de diversões para crianças, para adultos. E teve a inauguração, e ele já não tinha visto aquela inauguração da fase final do projeto. E falaram para a mulher dele: olha, que pena que o Walt Disney não pôde ver tudo isso daqui que a gente está vendo aqui hoje. E ela virou para a pessoa que comentou isso e falou assim: não, ele viu isso tudo. Ele vislumbrou, ele já tinha enxergado isso na cabeça dele. E nós que somos cristãos, será que a gente está vendo mesmo o invisível, aquilo que ainda não é, trazer à existência as coisas que não são como se já fossem? É isso que é fé. Traga à existência. Deus eu não vejo, mas eu creio no Deus Todo-Poderoso, que tem poder para fazer acontecer, para fazer os meus sonhos se realizarem. Quando os meus sonhos estão pautados na palavra de Deus, estão alinhados com a vontade e os propósitos de Deus para a minha vida. Esse texto fala: vendo-as, porém, aquelas pessoas que viveram aqui na terra, creram em Deus, elas viram, porém, de longe, né, na expectativa de fé, e saudando-as, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Sabia que nós que seguimos a Jesus Cristo somos estrangeiros e peregrinos aqui na terra? O que é um estrangeiro e um peregrino? Ele não tem lugar fixo. O Brasil, ele tem tantas nacionalidades, etnias diferentes. A gente tem uma colônia italiana, colônia alemã, colônia japonesa, mistura de índios, africanos, portugueses. É tão rico, né? A nossa cultura, a nossa diversidade cultural, de tudo quanto é tipo de pessoas, com históricos diferentes, com histórias diferentes. Mas imagine só uma pessoa, né, que está peregrinando. Eu estou de passagem aqui, esse lugar não é o meu lugar final. Essa semana que passou, e a gente está terminando, eu e minha família, a gente se mudou, né, de residência. E aí a gente fica, né, morei tantos anos nesse lugar, agora vou para um novo lugar. E olha, porque a gente está dentro da mesma cidade, né? Mas imagine só, né, pessoas que vão mudando de cidade para cidade, e às vezes perdem aquela referência. Afinal, eu sou o quê, né? Eu sou brasileiro, estou morando na Alemanha, na França. Mas em primeiro lugar, você é cidadão do reino de Deus. Não importa qual a sua ascendência, de onde você veio, quem foram os seus antepassados.
quando você aceita e entrega a sua vida a Jesus Cristo, dizendo: Senhor Jesus, você é o Senhor da minha vida. É quase como se você ganhasse um passaporte novo. Você é cidadão dos céus. Você é portador da vida eterna. E onde quer que você vá, você representa Jesus Cristo. Você carrega a luz de Jesus Cristo onde quer que você vá. Jesus disse que nós devemos ser o sal da terra, a luz do mundo. Será que nós temos sido luz do mundo no nosso trabalho? Na sua família, na sua casa? A luz, ela faz brilhar o lugar que está escuro. A luz traz claridade, traz clareza. Você está sendo luz? Jesus Cristo nos chamou para ser luz. E nós somos peregrinos e forasteiros. A gente está de passagem aqui na terra. Nosso passaporte é celestial. E eu não sei quanto tempo cada um de nós vai viver aqui mais na terra. Só Deus sabe. Mas enquanto a gente vive aqui na terra, a gente tem que viver como peregrinos e forasteiros. Não ficar agarrado ao que é visível, dizendo: não, essa casa aqui, esse carro, esse emprego. Tudo pode mudar na sua vida num piscar de olhos. Amanhã pode acontecer uma situação que você vai ter que sair da sua casa, vai ter que deixar seu emprego. Mas se a sua confiança está depositada em Deus, a sua fé não será abalada, porque você confia naquilo que é invisível e eterno, e não naquilo que é passageiro e visível. A nossa fé tem que estar estruturada, firmada na rocha Jesus Cristo, dessa maneira. As pessoas olham para você e enxergam a luz de Deus, não conseguem explicar, não sabem entender, mas tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Como ele trata as pessoas, como ele cuida da sua família, como ele age diante dos problemas. Nós devemos ser luz e sal aqui na terra. Nós somos peregrinos e forasteiros com uma missão. A sua missão não é fazer uma poupança, né? Só ficar entesourando riqueza aqui na terra. É bom você ter uma estabilidade financeira, você administrar bem tudo aquilo que Deus colocou na sua mão, ser um bom mordomo daquilo que Deus te coloca na sua mão, mas não ficar apegado a isso. E se acontecer de eu perder isso tudo, você vai perder a sua fé em Jesus Cristo? Lembrem daquela história do jovem rico que procurou Jesus Cristo, e Jesus falou assim para ele, né? Vai, se você quer me seguir, vai, vende tudo que você tem e segue-me. Essa é uma passagem bastante discutida às vezes na teologia, porque muitos falam assim: não, mas se esse jovem tivesse realmente a disposição de entregar tudo, talvez Jesus falasse até para ele, né? Não, eu senti a fé no seu coração, pode continuar, mas ele estaria disposto a entregar tudo se Jesus Cristo pedisse. E nós? Será que a gente tem a disposição de deixar tudo aquilo que é visível por algo que é invisível? Deus espera isso de nós. Não é que Ele vai, né, tirar tudo que você tem, mas Ele quer que você tenha um coração disposto a se acontecer de você perder tudo que você tem. Você não perde a sua fé e a convicção em Deus, porque você é peregrino e forasteiro. Você crê mais no invisível daquilo que é visível e palpável. O maior exemplo que nós temos é Jesus Cristo. Lá em Hebreus 12, versículo 2, a palavra de Deus diz assim:
olhando firmemente para Jesus. Quando você olha de maneira firme, você está ali, encarando, olho aberto, olhando firmemente para Jesus. A Bíblia tem aquela história da mulher de Ló, que foi transformada numa pedra de sal, porque Deus salvou a vida de Ló e da sua família. Ló e a sua esposa e as suas 2 filhas moravam numa cidade chamada Sodoma e Gomorra, uma cidade cheia de pecados, uma cidade onde as pessoas viraram as costas completamente para Deus, e veio uma destruição sobre aquela cidade. Mas 2 anjos foram enviados e tiraram Ló, a sua mulher e as suas 2 filhas daquela cidade, salvaram a vida deles, porque Abraão, que era primo de Ló, intercedeu pela vida de Ló, e por isso Deus enviou aqueles anjos para retirar aquela família daquela cidade que foi destruída. Mas a mulher de Ló estava ali olhando, e Deus deu uma ordem clara: não olhe para trás. Olhar para trás, às vezes tem a ver com esse apego às coisas terrenas, a essas coisas passageiras. E a mulher de Ló ficou olhando, pensando em tudo que ela tinha perdido. Poxa, eu construí a minha vida aqui nessa cidade, minhas amigas, as pessoas que eu conhecia todos os supermercados, sabia onde ficavam as prateleiras, sabia tudo ali, mas ela preferiu olhar para trás, né? E Deus estava mandando olhar para frente. E esse texto de Hebreus 12:2 diz assim: olhando firmemente para Jesus. Não é aquele olhar ali mole, né? Aquele olhar firme para Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Olha que lindo, Ele é o autor da fé. A fé que você possa ter naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Quem é o autor da fé? É Jesus. É Ele que desperta nos nossos corações a fé e a convicção para crer naquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas, para crer no impossível. Ele é o autor da fé, e Ele também é o consumador da fé. Ele coloca a semente de fé nos nossos corações, e Ele consuma, Ele faz acontecer. E é Ele que nós devemos olhar, não para as circunstâncias, não para aquilo que ficou para trás, não para as coisas terrenas e visíveis, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, Jesus sabia da alegria que ele teria quando visse que o sacrifício dele na cruz resultaria em salvação de milhões, de bilhões de vidas aqui na terra. A alegria que ele tinha lá na frente fez com que ele suportasse a cruz. Com a gente deve ser a mesma coisa. A alegria e a expectativa da vida eterna, de uma vida para sempre ao lado do nosso Deus, deve ser o energético, o combustível que nos capacita a aguentar e suportar a cruz. Jesus Cristo falou que se alguém quer seguir a Ele, tome sobre si a sua cruz. E cada um de nós carrega uma cruz. A sua cruz é diferente da minha cruz, porque cada um de nós tem características diferentes que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar de uma maneira diferente. Jesus Cristo, Ele suportou a cruz por causa da alegria que Ele tinha logo ali na frente, na sua ressurreição, vendo que milhões e milhões de pessoas foram salvas por causa do sacrifício dele na cruz. Ele não fez caso da vergonha, nu, humilhado naquela cruz, sujo, ensanguentado por nossa causa. Ele suportou. E a gente, às vezes com probleminha, já quer virar as costas para Jesus.
Quero voltar. Antes eu não tinha problema. Eu não vinha na igreja, problema nenhum. Parece que eu coloquei o pé aqui e começaram a acontecer problemas. Jesus Cristo está do teu lado para te fazer aguentar qualquer problema, qualquer dificuldade. Agora você não anda mais sozinho, você anda ao lado dele. Agora você tem em quem confiar, em quem depositar a sua confiança. E Jesus está sentado à direita do trono de Deus. Que maravilhoso a gente saber que Jesus Cristo está sentado à direita do trono de Deus. E Ele olha por cada um de nós. Ele se preocupa com os nossos problemas. E a gente precisa ter essa confiança inabalável. Essa fé incomparável nasce quando olhamos para Jesus. De Noé, aprendemos a obedecer antes de ver. De Abraão, aprendemos a andar sem enxergar. Para onde eu estou indo? De Sara, aprendemos a confiar no impossível. De Moisés, aprendemos a escolher o eterno, ao invés dos prazeres passageiros aqui da terra. E de Jesus, aprendemos que Ele é o fundamento de toda a fé verdadeira. Ele é autor e consumador da nossa fé. Eu vou pedir por favor para que cada um, quem puder, se coloque em pé agora. Nós vamos estar orando. E eu vou orar inicialmente por cada vida que está aqui. Se você está enfrentando um problema de saúde, um problema financeiro, um problema na sua família, na sua casa, nós vamos estar orando agora. E eu quero também fazer uma oração. A irmã Denise lembrou ali bem no início que a gente tem um irmão aqui na igreja, o Charles, que está enfrentando uma luta contra um câncer muito terrível. Mas nós cremos no Deus que é poderoso para fazer tudo muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que nós opera. E nós vamos estar orando agora, nessa noite, em nome de Jesus. E nós falamos essa noite sobre fé, sobre acreditar naquilo que você não está vendo, acreditar naquilo que parece impossível para você. E saiba que Deus tem poder para fazer um milagre nessa noite. Não por mim, não por cada um de vocês, mas pela fé e confiança nele. Ele é poderoso para fazer. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos diante de Ti cada vida que está aqui nessa noite. Pessoas que estão enfrentando enfermidades, doenças, Pai. Um dos nomes de Deus é Jeová Rafa, o Deus que sara. Por isso nós cremos que Tu és poderoso para curar enfermidades, para curar vidas, doenças e trazer salvação. Apresentamos a vida do Teu filho Charles, coloca a Tua mão de poder sobre a vida dele. E nós declaramos cura em nome de Jesus Cristo. Declaramos vitória em nome de Jesus Cristo. Pai querido, em nome de Jesus, nós apresentamos diante de Ti cada vida aqui que está com problema financeiro, dificuldade, não sabe de onde tirar, de onde puxar. Mas Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus de toda provisão. Tu és Jeová Jireh, Deus proverá. Nessa noite faça um milagre, transforma as circunstâncias, Pai. Deus, pessoas com problema na família, separação, divórcio, filhos que não falam com pais, pais que não falam com filhos, Pai. Tu és o Deus de amor, Tu és o Deus de graça, Tu és o Deus poderoso para transformar famílias, para fazer alianças novas, para mudar aquilo que está torto. Endireita veredas nessa noite, em nome de Jesus. Pai querido, pessoas que estão distante dos Teus caminhos, que querem retornar para Ti nessa noite, que elas possam abrir o seu coração com fé e receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai querido, pessoas que estão longe de Ti, familiares, parentes, amigos, vai nessa noite e alcança,
Toca com sua mão sobrenatural cada vida aqui nessa noite, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, faça algo novo e nos renova a cada dia, Pai, como igreja, como famílias, como indivíduos na Tua presença, como filhos e filhas, Pai. Faça algo novo em cada um de nós nessa noite, Pai. Nós cremos em nome de Jesus Cristo e declaramos o Deus do invisível. Toma conta daquilo que é visível, daquilo que é natural, porque Ele é um Deus incomparável que pode fazer todas as coisas. Deus seja louvado, glória a Deus. Vamos em paz, uma semana de bênçãos e vitórias e de fé no Deus invisível. Amém.